Não. Eu consigo? Vou sair, você tá com luz? Eu tô no Alumni. Tá, então acho que dá pra gravar. Não, nunca trocamos. Nunca trocaremos você. Ah, tá gravando. Foi. Agora começou, foi. Foi? Boa. Ai, que bom. Porque eu não sabia fazer gravar. Trocaremos vocês. Vocês são perfeitos, maravilhosos, moram no fundo do meu coração, entendeu? Amo todos. Muito carinho. Então, enfim, agora que já tá gravando, a aula de hoje vai ser sobre botânica. Suspeito. Não, gente, não. Hoje a gente vai falar sobre, enfim, elementos essenciais da botânica. Como a gente sabe, né? Enfim, como a gente já explicou aqui várias vezes, a gente não consegue passar todo o conteúdo na aula, porque tem muita coisa para falar, ainda mais sobre esse tópico maravilhoso. Então, a gente pede para que, por favor, vocês deem uma olhada na apostila para poderem ter todo o conteúdo bonitinho, conseguirem entender tudo bem organizadinho, né? Então, hoje, o que a gente vai conseguir cobrir com vocês vão ser 2 pontos, né? A gente separou a aula em 2 blocos. O primeiro, a gente vai falar sobre a célula vegetal e suas estruturas, e também sobre fotossíntese e respiração e como elas vão se relacionar. E no segundo bloco é com a professora Bruna, maravilhosa, que ela vai falar sobre os grupos vegetais, né? Mecanismos de adaptação das plantas para o meio terrestre. Então, vamos lá, vamos começar essa aula maravilhosa sobre esse tópico lindo que é a botânica, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com a pergunta clássica, né? Qual a importância de se aprender botânica? Eu quero escutar vocês, viu? Quero saber por que vocês acham que a gente aprende botânica na escola? Por que a gente tem que aprender todas as estruturas, e a flor, e o caule, e todas as coisas, enfim. O que vocês acham? Uma ótima resposta, Lê. Que mais? O que vocês acham? Para aprender mais sobre o meio ambiente, como ele funciona e nos ajuda tanto. O ar também, né, na nossa respiração. Muito importante. Esse é um ponto muito importante. A gente vai, inclusive, falar sobre isso. Sim, é verdade, Michael. A Lê, cultivar em casa, deixar minha casa linda. Ai, gente, eu morava em Pernambuco, lá é cheio de mato, né? Tudo bem. Eu acho que eu não gosto muito de plantinha por causa que toda vez que eu ia pra escola tinha que passar por um monte de mato, a pessoa ficava se coçando lá. Mas quando eu vim pra São Paulo, lá a minha respiração era muito boa. E quando eu vim pra São Paulo, tipo, isso mudou bastante. Porque aqui já é, tipo, diferente, sabe? Tipo, não é feito lá. Lá, tipo, o ar é muito... Aí você vê a diferença do ar quando, tipo... Sim. Agora, tipo, quando eu tô a escada da minha escola mesmo, eu fico morrendo. Com certeza, tipo... Muito carro e pouca planta. Exato. Esse é o problema de São Paulo. Exato, as plantas fazem um papel, assim, tão importante, renovando esse ar que a gente, enfim, respira. É tão importante. Mas que as plantas fazem parte do meio que a gente vive, precisamos delas para viver, faz parte essencial da vida da Terra, entender sobre as plantas e como cuidá-las. Sim, gente, todos esses pontos, assim, importantíssimos. Tem algo que a gente, inclusive, falou na última aula, quero ver quem estava presente aqui, prestando atenção, entendeu? Mas que a gente comentou um pouco sobre plantas serem seres produtores, né? E colocarem a matéria orgânica dentro do mundo vivo, colocarem essa matéria orgânica que pegaram literalmente de sol, de água e de gás carbônico e transformar em planta. Gente, vocês conseguem entender esse processo? Eu não consigo entender. Para mim, não faz muito sentido. Mas é a coisa linda, é a mágica da vida. São algumas coisas... Quer dizer, a gente vai entender na aula hoje, né? Mas, enfim. Gente, plantas são seres incríveis. Nós, seres humanos e animais, somos seres toscos, porque nós apenas consumimos as coisas. As plantas, não só elas consomem, mas elas produzem. Nós somos toscos perto das plantas. Porque pensa num bicho autossuficiente. Sabe quando a sua psicóloga fala, você tem que ser autossuficiente, você não pode ser dependente emocional. As plantinhas são autossuficientes, elas sabem que para ajudar o mundo, que nem elas ajudam, elas precisam ser autossuficientes. Por isso elas introduzem toda a matéria orgânica no nosso planetinha, no nosso ciclo biológico. Exato. Fala, Maria. Não, eu tava pensando que, tipo assim, se as plantas, elas são, tipo, o primeiro, tipo,
todo mundo come elas, né? Tipo, primeiro é o. Eu esqueci o nome agora, mas sim, eles vão comendo. E no final a gente come os bichos, então todo mundo tem um pouquinho da planta dentro da gente. Sim, né? exatamente. Exato. Tipo, toda essa função, todo esse momento, essa ingestão de alimentos passa até a gente, é o ciclo sem fim, é a coisa mais linda, entendeu? Tudo maravilhoso. Tudo assim, conectado, entendeu? A vida inteira tá conectada. Ai, que lindo. Pra quem é Disney Mania, que já falou, é o ciclo sem fim. É exatamente. Sabe quando o Simba e o Mufasa estão tendo aquele papinho que o Mufasa fala, olha, você tem que respeitar todos os bichos, porque você vai virar todos os bichos. E é exatamente aquilo. A minhoca que come a planta, que é comida pelo passarinho, que é comida, sei lá, por qualquer outro bicho que aí o leão vai comer, tudo começa, toda essa cadeia alimentar começa com os produtores, começa com as plantas. Por isso que o Mufasa tem aquele papo com cima de, olha, tem que respeitar tudo, porque toda a cadeia está conectada. E essa cadeia começa nos seres produtores, que são as plantas, que é o que a gente vai falar hoje. É isso, gente, exatamente isso. Então agora vamos passar para, enfim, de fato, entender todo esse mundo vegetal. A gente vai começar relembrando, né, a célula vegetal. Quem estava nas primeiras aulas, quero ver você cantar. Gente, eu vou... Ai, Jesus, peraí, tá tocando, um segundinho. Enquanto a gente espera a Isa, quem sabe falar alguma coisa que seja diferente, que só tenha na célula vegetal e não tem na animal. Vocês já tiveram uma aula de células comigo. Vai entender. Tá bom, falou vacúolo, cloroplasto, arrasando, gente. Perfeitos. Isso, maravilhoso. Vacúolo, cloroplasto, desculpa, gente. Foi engano. Então, vamos aqui relembrar, né? Relembrar o que caracteriza uma célula, certo? Quem lembra? Membrana plasmática, citoplasma, material genético, todas essas coisas. Tá faltando alguma coisa? Ribossomos, que não dá para ver aqui, mas estão aqui, não dá para ver. Estão aqui pequenininhos. Enfim, ribossomos. E aí, o que vai ter na célula vegetal que é diferente da célula animal, por exemplo, que é outra célula que também é o quê? Eucariótica. Lembra que a gente viu todos esses pontos na aula lá de célula? Exatamente, vacúolo, cloroplasto, parede celular. Exatamente, são esses 3 pontos que vão diferenciar a célula vegetal da célula animal. Além disso, a célula animal ela vai ter uma coisa que a célula vegetal não vai ter, que são os centríolos, certo? Que vão ser super importantes na divisão celular, certo? Então, agora a gente vai examinar de novo cada uma dessas estruturas características da célula vegetal, certo? Então, vamos lá. Parede celular, vacúolo e os plastos. Aqui tá com um errinho, mas enfim. Essa parede celular, ela é feita de celulose. Eu acho que talvez vocês já tenham escutado esse termo quando, sei lá, a gente fala sobre papel. Papel tem celulose, ou enfim, alguma coisa desse gênero. Porque é o composto dessa parede celular, né? Enfim, inclusive fica aqui esse conhecimento para vocês, que o papel ele é feito de componentes da parede celular das células vegetais, certo? E é assim que ele é feito. Por isso que ele é feito das árvores, enfim, todo esse processo. Então, vamos lá, né? Começando por essa parede celular maravilhosa que vai, enfim, ter esse componente super importante para a gente fazer até o papel, né? Qual é a função principal dessa parede? Por que ela existe? Né? Ela vai fornecer uma proteção mecânica, né, contra, enfim, patógenos, choques, todas essas coisas, e contra micro-organismos também, né? Então, enfim, por exemplo, quando você aperta uma folha e ela volta, porque ela vai ter essa proteção mecânica, né? E também ela vai dar essa certa sustentação. Então, enfim, por exemplo, a planta não vai ter um osso, ela não vai ter um negócio deixando ela firme. Ela é firme por si só, porque, enfim, ela tem essa parede celular que é super resistente, certo? Uma coisa que às vezes confunde a gente é que quando a gente olha para a parede celular, parece que, enfim, as células não vão se comunicar.
mas elas se comunicam, né? Elas têm esses poros, né, que, enfim, são chamados de plasmodesmos, que vão fazer a comunicação entre células, certo? Então, aqui a gente consegue ver nesse desenho maravilhoso que a professora Bruna fez pra gente, né? Enfim, ilustrando aqui a célula vegetal, que tem aqui a membrana plasmática, que a gente já tá super familiarizado, super íntimo, super, assim, melhores amigos. E aqui a parede celular, que fica em volta dessa membrana plasmática, certo? Aqui a gente consegue ver também nessa imagem a membrana plasmática aqui mais clarinha e a parede celular aqui um pouco mais escura. Estão vendo? Então, enfim. Aqui, a gente vai passar para a próxima estrutura que caracteriza as células vegetais, né? Que é o vacúolo. Eu não sei o quanto vocês lembram, agora vai ser um momento de prova, né? Enfim, que a gente já viu esse tópico uma vez, que é o tópico sobre osmose. Quem lembra sobre isso? O que vocês lembram sobre isso? Quero ver. Mas não lembro do nome mesmo. Eu não sei. Laura, eu não consegui te escutar. Eu falei que eu só lembro do nome mesmo. Enfim, então vamos dar uma relembrada nesse processo de osmose. Vamos imaginar, a gente tem dois espaços com concentrações diferentes de coisas, né? Que estão separados por uma membrana biológica, uma membrana viva, de coisas vivas. Um desses espaços tem mais soluto, né? Tem mais sais, e o outro vai ter menos sais, né? Um espaço que tem menos soluto, que vai ter mais solvente, que é mais tipo água, enfim, todos esses compostos, ele vai passar um pouco dessa água, desse solvente, para o lado que tem mais sais, tem mais soluto, para equilibrar, para que fique a concentração, a proporção, né, solvente-soluto, igual. Confuso. Eu sei que é super confuso, mas enfim, a gente vai ver com bastante calma. É a passagem de água, sim, eu lembro, mas ao mesmo tempo não. Tudo bem, a gente está aqui para, enfim, reviver, relembrar e viver, entendeu? É aquele negócio. Que ela sai do lugar com menos soluto para mais soluto. Sim, exato. É uma passagem de água especial, a Bru falando perfeita, maravilhosa. Sempre uma passagem de água de um meio com menos concentrado para um meio mais concentrado. Para ficar isotônico. Sim, Maicon, perfeito. Que é a mesma concentração dos dois lados. Não é nem a mesma quantidade, mas sim a mesma concentração, a proporção, né, solvente e soluto do mesmo lado. Os vacúolos têm a função de acumular substâncias de reserva e regular a pressão osmótica da célula. Sim, Savon. Elas têm, né, esse suco vacuolar que vai ter vários componentes, como água, íons, algumas moléculazinhas orgânicas, algumas coisas assim. E ele vai fazer essa regulação da pressão osmótica. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma planta, uma célula vegetal, dentro da água, o que vai acontecer? A célula vegetal vai ter mais o quê? Solutos do que a água, certo? Justíssimo. Porque, enfim, tem todos os sais, tem todas as coisas, tem... Enfim, ela tá lá sendo a célula vegetal que ela é, perfeita, linda, maravilhosa. E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a meio que puxar a água, né, para dentro dela. Porque, enfim, de acordo com o equilíbrio osmótico, para estabelecer esse equilíbrio osmótico. E a questão é, por que diabos a célula não explode? A célula vegetal não vai explodir. Porque, enfim, né, vai ficar enchendo, tanto que quando a gente coloca alguma coisa, como, por exemplo, uma hemácia, ela explode, ela rompe, ela sofre lise se a gente coloca ela na água com uma concentração osmótica diferente. Só que a célula vegetal, ela não vai explodir. Por que ela não vai explodir? Ela vai ter esse vacúolo, que é super, super importante para isso, que vai meio que bombear a água que, enfim, não está servindo, que não está sendo boa, que não é necessária para o funcionamento da célula vegetal para fora, certo? Então, ela vai fazer esse controle hídrico da célula, né? De, enfim, estabelecer uma relação osmótica legal para ela, enfim, não explodir, ficar lá de boa, tranquila, maravilhosa, sendo célula vegetal linda, perfeita.
complementando a Isa, ela também não vai explodir por conta da parede celulósica, porque ela é mais forte, mais rígida que a membrana. Então a parede, ela vai ficar túrgida, mas ela não vai explodir, ela vai ficar cheia, mas não vai explodir. Vai explodir. Exatamente, Bru, exatamente. Então, ok. Então, entendemos já duas organelas, duas coisas, características super importantes da célula vegetal. Agora, a gente vai ver a estrela da célula vegetal, né? Sempre que a gente pensa nos vegetais, a gente pensa nesse carinha aqui, nessa super estrela, que é o cloroplasto. O que é esse cloroplasto? É um plasto, né? É uma organela. Vou sempre lembrar agora, que bom, perfeita, maravilhosa. Que é essa organela, que ela existe dentro do grupo vegetal, dentro das plantas, né? Enfim. E aí, qual é a função dela? O que ela vai fazer? Ela tem esse pigmento, essa coisa maravilhosa, bem vegana, bem perfeita, bem linda, que chama clorofila, né? E o que é essa clorofila? É um pigmento verde, por isso, enfim, todas as plantas são verdes, que realizam fotossíntese, são verdes. E ela vai dar o nome para esse plasto, né? Esse plasto, enfim, é o nome da organela, e o cloroplasto, porque tem clorofila, certo? E o que esse cloroplasto tal vai fazer? Ele vai converter a energia solar em energia química. Achei esquisito, achei confuso. Então, tudo bem, a gente vai entender todo esse processo quando a gente for falar daqui a 5 minutos sobre fotossíntese, certo? A estrutura desse cloroplasto, ele é composto por duas membranas, né, lipoproteicas, como a gente já viu, a membrana, como se fosse, né, a membrana plasmática, mas enfim, é dentro de uma organela, então lembrando que isso é uma organela que está dentro da célula, certo? Perfeito, maravilhoso. E lamelas, né, que são como se fossem essas moedinhas que estão aqui, não sei se vocês conseguem ver, que na verdade vão ter esse nome lindo que chama tilacoide. Eu acho esse nome maravilhoso, gente. Parece algo super tilacoide. Tem um tilacoide. Muito científico. Me sinto um gênio falando tilacoide. Exatamente. E aí, esses tilacoides empilhados vão formar isso daqui que chama grânon, né? Que é como se fosse um monte desses tilacoidezinhos empilhados. Enfim. Mas o que vai acontecer de fato nesses tilacoides? Por que eles são tão importantes? Esses tilacoides vão ter, de fato, essa clorofila maravilhosa, perfeita. E é aqui que vai acontecer a famosíssima, perfeita fotossíntese, certo? A gente já viu, eu vou refrescar aqui a memória de vocês, que os cloroplastos, do mesmo jeito que as mitocôndrias, vão ter aquele lance de DNA próprio, ribossomos próprios, porque eles passaram por aquele processo de endossimbiose. Quem lembra sobre isso? Eu vou dar o nome pro meu filho de tilacoide, gente. Eu acho maravilhoso. Meu filho de tilacoide. Achei perfeito, Maria. Essa ideia é maravilhosa. É isso, meu filho vai chamar tilacoide. Então, enfim, eles passaram por esse processo de endossimbiose, né? Enfim, tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias eram seres independentes que foram incorporados por células primitivas, né? Então, enfim, só relembrando todos esses momentos, tem tudo bonitinho escrito na apostila, na segunda apostila, né? Do segundo capítulo da apostila, mas, enfim, e é isso, e esse é o cloroplasto, estrela. E aí, agora a gente vai entender um pouco melhor sobre a famosíssima fotossíntese, né? Que vai ser esse processo em que a clorofila, que vai estar aqui nos tilacoides, vai pegar a luz solar, vai perceber a luz solar e vai incorporar a luz solar para realizar todo esse processo, né? Dando energia, certo? Então, ela vai pegar o gás carbônico e o oxigênio, a planta, através dessa recepção de luz maravilhosa. Olha, gente, o tilacoide, meu filho, ele ainda capta essa luz, entendeu? Através da clorofila, é um lance. Tá decidido, gente. Se for menino, vai ser tilacoide, se for menina, vai ser clorofila. Eu achei perfeito, eu achei maravilhoso. É isso. E aí vai produzir glicose, água e gás oxigênio, importantíssimo.
Tá, eu sei que pode parecer bastante confuso, mas o mais importante de toda dessa reação geral é que a gente entenda que vai rolar liberação de gás oxigênio, absorção de gás carbônico e introdução da matéria orgânica nos ecossistemas, né, em forma de glicose. Certo, perfeito, maravilhoso. Então, né, essa fotossíntese, ela vai ter duas partes, a reação de claro e a reação de escuro. Eu sei que a gente fala de escuro, mas é que não é necessariamente no escuro, ela só não precisa, de fato, da luz para acontecer. Como a gente já viu, a luz vai ser super importante para incorporação da água e liberação de gás oxigênio, certo? Opa! Aqui, ó, nesse primeiro momento, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vê aqui que o H2O é uma molécula com H e O, certo? Só que a gente só tá vendo aqui a liberação de oxigênio. E para onde diabos vai esse hidrogênio, né? Ele vai para uma molécula super, tipo, super espertinha, super, assim, malandra, que é o NADP, né? E aí vai ficar NADPH2. Que é isso? Ele vai meio que carregar esse hidrogênio para que ele possa ser utilizado em outros lugares, né? Então, enfim, é uma molécula que chama molécula carreadora, né? Além disso, essa reação de claro, ela vai produzir uma estrela. A gente já viu, a gente já conhece esse cara aqui, o ATP, famosíssimo, entendeu? A bateria da célula, a bateria carregada da célula, enfim, que vai sair distribuindo energia para quem der e vier, entendeu? E esse ATP e esse NADPH2 vão ser usados nessa reação de escuro, certo? Em que o gás carbônico vai ser incorporado e a glicose vai ser liberada, certo? Isso vai ser uma reação que vai precisar de energia para acontecer, então, por isso o ATP, e vai precisar de hidrogênio também para que a glicose seja produzida. Ó, aqui, a gente olhando a molécula da glicose, temos gás carbônico, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, a gente precisa de todas essas coisas que estão sendo produzidas. Beleza, perfeito. Professora, entendi a fotossíntese. Mas agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para que esses compostos são utilizados? Por que eu quero glicose? Por que eu quero oxigênio? Então, vamos lá, vamos entender. A glicose e o oxigênio são, assim, importantíssimos para que aconteça esse processo chamado respiração. Eita, sou ruim de tecnologia, desculpa. Esse processo chamado respiração, certo? Enfim, que vai acontecer nas mitocôndrias, como a gente já viu na segunda aula, né? Que vai usar essa energia fornecida, energia que está química, né? Dentro das moléculas de glicose, e vai usar o oxigênio também para produzir energia de fato, para produzir moléculas de ATP para a célula, porque, enfim, a gente até hoje não faz fotossíntese, então a gente não tem essa capacidade de, enfim, produzir todas essas coisas. E também somos toscos, gente. Plantinha produz, nós só consumimos. Plantinha que produz. Consumimos. Exatamente. E, enfim, e aí esse processo de respiração vai acontecer para que a gente tenha energia para, enfim, funcionar, crescer, se reproduzir, fazer todas essas coisas que, enfim, seres vivos fazem, né? Essas coisas básicas. Mas nada. Enfim, aí essa reação de respiração vai liberar gás carbônico e água, que vão ser utilizados novamente pelo cloroplasto para fazer a reação de fotossíntese, certo? Então, ok, entendemos a correlação entre esses dois processos, tá? Perfeito. Professora, eu tô achando tudo isso muito, assim, não sei, tô achando esquisito. Tudo bem, a gente já vai trazer tudo isso para o mundo real, né? Porque, enfim, tudo que a gente fala parece meio abstrato, meio tipo teoria, todas essas coisas. Mas já a gente vai conseguir trazer isso para o mundo real, em que a gente vê coisas de fato, certo? Para a gente conseguir entender uma coisa muito interessante, não sei se vocês já escutaram, essa relação que todo mundo sempre fala, que não, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo, ela produz todo o oxigênio que a gente precisa para viver, e é isso. A gente vai entender
Se isso... Fake news, gente. Fake news. A Bru já deu um spoiler, entendeu? Isso é fake news. Isso não é verdade. Entendeu? A Amazônia, ela não vai ter esse papel específico. Ela tem vários outros papéis. A Amazônia é maravilhosa, perfeita, incrível. Mas ela não vai ter esse papel de produção do oxigênio que a gente respira. Mas então, o que de fato produz todo esse oxigênio que a gente respira? Para a gente conseguir entender, a gente precisa entender isso aqui, ó, que chama ponto de compensação fótica. Ai, que nome horrível, meu Deus, socorro. Tudo bem, vamos lá, com muita calma. A gente sabe que a fotossíntese, de acordo com a intensidade, com o aumento da intensidade luminosa, vai aumentar a intensidade do processo, certo? Então, a fotossíntese vai ocorrer com maior intensidade, de acordo com a quantidade de luz disponível. Então, se tem mais luz, mais fotossíntese. Vai rolar, né? Até um certo ponto, até um certo limite, né? Porque, enfim, não é um processo infinito, senão a gente deixava... Tudo era infinito, não é assim que funciona. As plantas não têm essa capacidade ainda, né? Elas têm um certo limite. Só que o que acontece? As plantas, elas também respiram, né? Como tudo no mundo. Elas vão... Como tudo no mundo, não. Como todos os seres vivos do mundo, né? Elas vão respirar. E aí, o que acontece? Essa respiração vai consumir glicose, vai consumir gás oxigênio e tudo mais. Tem um ponto que vai acontecer em que a quantidade de fotossíntese, né, a quantidade de gás oxigênio e glicose produzidos vão ser consumidos na respiração celular na mesma quantidade, certo? Que é esse ponto de equilíbrio perfeito, maravilhoso. Tipo, enfim. E esse ponto aqui, em que as coisas se equilibram, é esse ponto de compensação fótica, certo? Só que aí, o que acontece? Nesse período aqui, antes, as plantas, elas vão consumir ar e glicose de fora. Elas não vão consumir o que elas estão produzindo. E também elas vão conseguir crescer, elas não vão conseguir fazer atividades que requerem uma quantidade tão grande de energia. Elas vão só realizar tarefas básicas para a sobrevivência, porque elas não estão esbanjando energia. Quando a gente passa desse ponto de compensação fótica, as plantas vão conseguir crescer, se reproduzir, fazer várias coisas, enfim, tipo, para que ela possa, enfim, povoar o planeta inteiro. Maravilhosa, perfeita, incrível, vegana. Então, é muito importante que a gente saiba essa diferença, enfim, desse ponto que a planta está produzindo só para sobreviver e esse ponto que ela está produzindo para, enfim, crescer e ser perfeita, linda, maravilhosa, certo? Mas o que isso tem a ver com a Amazônia, Isadora? Pelo amor de Jesus Cristo, não estou entendendo. Vamos entender aqui primeiro quem realiza a fotossíntese, certo? A gente tem as plantas, as algas, algumas bactérias e os fitoplânctons. E qual a diferença entre as fotossínteses realizadas por cada um desses seres vivos? A gente sabe que cada um deles vai consumir uma quantidade diferente de oxigênio e de glicose, certo? Então, por exemplo, uma sequoia, que é aquela árvore gigantesca, que inclusive a Bru vai falar sobre, ela vai consumir uma quantidade de oxigênio e de glicose infinitamente não, mas muito maior do que uma bactériazinha, né? Do que uma alguinha, do que um negócio assim, pequenininho, entendeu? Porque ela tem o quê? Menos células para cuidar, ela tem menos estruturas para manter, ela tem uma quantidade muito diferente de consumo, enfim, mesmo. E aí, o que acontece? A fotossíntese desses seres aqui, o que é produzido não é completamente consumido. Então, elas vão liberar para o meio. E o que vai acontecer? A gente vai conseguir respirar com base no que esses seres aqui estão produzindo, certo? Então, de fato, as plantas vão consumir o que elas estão produzindo na fotossíntese. Já algumas algas, algumas bactérias e os fitoplânctons, não.
Entendeu? Então, vai dar pra gente, vai sobrar pra gente. Então, a gente consegue falar que os oceanos são, de fato, o verdadeiro pulmão do mundo. Fez sentido para vocês isso, gente? Ah, a Maria. Oi, Maria. Posso ter duas, na real, duas perguntas? Não sei se é besta. Claro, Fica Maria. à vontade, não existe dúvida besta. Tipo assim, eu fiquei pensando. As plantas, quando, tipo, não tá muito sol, assim, igual hoje, que é um dia chuvoso, elas continuam fazendo, tipo, a fotossíntese ou elas precisam, tipo, de um solzão? E, tipo, quando tá de noite, elas fazem também a fotossíntese ou, tipo, só de manhã? Então, Pode falar, Isa. quando tá um dia chuvoso, a gente tá vendo o quê? Que a intensidade luminosa tá menor. Então, ela vai estar produzindo, vai estar fazendo fotossíntese numa quantidade menor do que se tivesse uma super luz, né? Quando tá de noite, ela não vai estar fazendo fotossíntese porque não tem nenhuma intensidade luminosa, mas ela vai continuar respirando, certo? Aí eu vi outro plim. Ah, eu tenho essa dúvida. Sim, então, ela vai continuar respirando. Então, a gente pode entender que mesmo se, por exemplo, ela faça bastante fotossíntese e libere bastante oxigênio para o ar, ela pode consumir tudo isso de noite, porque ela precisa de uma quantidade grande de oxigênio para sobreviver. Isso. Por isso que o fitoplâncton, que são estruturas quase microscópicas, ou seja, ele não precisa tanto de ar e nem tanto de glicose quanto ele produz. Mas ele fica, imagina no oceano, não tem uma sombra, fica o dia inteiro realizando fotossíntese. Ele não vai consumir esse oxigênio nessa mesma quantidade, diferente de uma árvore enorme. Por isso que eles são os principais produtores de oxigênio, por isso que nos oceanos se encontra o verdadeiro pulmão do mundo. Mas, Maria Clara, você disse que você tinha duas dúvidas. Não, era essa, tipo, do sol e da noite. Beleza. Então é isso, basicamente. Eu vou aproveitar esse gancho da Isa e só falar um pouco da importância da Amazônia, que a gente não chegou a falar. Quais são E no fundo eu vou colocar a musiquinha do Caetano que fala sobre fotossíntese, que eu não coloquei na outra turma e eu vou colocar nessa. Então vocês vão estar no fundo pra gente respirar depois. Mas antes, vamos lá. Por que é a importância da Amazônia? Já que não é o pulmão do mundo, pode desmatar tudo mesmo? Coloca lá um monte de gado? Não, não, não e não. Por que não? Primeiro de tudo, a Amazônia é o maior reservatório de biodiversidade do mundo. Acreditam-se ainda que existem inúmeras espécies ainda não classificadas na Amazônia. Beleza? Então, diversas propriedades, como vários remédios, várias substâncias que podem ser muito boas para a ciência, enfim, podem ser descobertas na Amazônia ainda, de várias espécies, vários bichos, animais, plantas, inclusive, que ainda não são, não foram nem descobertas ainda. Então, primeiro de tudo, é um grande reservatório de biodiversidade. Segundo de tudo, vamos pensar, gente. A gente não falou que as plantas consomem muita glicose, consomem a matéria orgânica que elas produzem? Quando a gente pensa numa árvore grande, a gente tem que pensar o quanto de carbono aquela árvore está retendo. Ou seja, o quanto de carbono não está na atmosfera para produzir toda aquela madeira, para produzir todas aquelas folhas. Então, quando a Greta Thunberg fala nos diálogos que a gente precisa começar a cuidar das árvores, que a gente precisa começar a plantar das árvores, que a gente já tem uma máquina para salvar o mundo, que são as árvores, é porque as árvores retiram esse gás carbônico da atmosfera, transformam em matéria orgânica, glicose, mas também elas usam essa glicose, essa matéria orgânica, para fazer o próprio corpo delas, para crescer. Então, ali, cada árvore que a gente corta, aquele gás carbônico vai se decompor, vai voltar para a atmosfera. Então, segundo a grande importância da Amazônia, ela retém muito gás carbônico em matéria orgânica. E a terceira grande importância, além das muitas outras da importância da Amazônia, vocês sabiam que a Amazônia é responsável pelas chuvas no continente sul-americano? Muito cientista. Na aula da semana retrasada, sabe, hein? A Amazônia é responsável por ajudar na precipitação ali perto da região equatorial a formar nuvens. E essas nuvens podem vir para o centro-oeste e para o sul do Brasil. O que acontece? E por que a sua conta de luz vai ficar mais cara esse ano?
Porque não está chovendo. Quanto mais a gente desmata a Amazônia, menos chuva se forma, menos nuvens se formam naquela região. Com menos nuvens naquela região, menos nuvens vão vir para o centro-oeste, para o sul, vai chover menos nos reservatórios de água, menos nas hidrelétricas, e a sua conta de luz vai ficar mais cara. Então, não é porque a Amazônia não é o pulmão do mundo que agora pode desmatar, beleza? E fora Bolsonaro, não pode desmatar. Tchau, Salles. É isso. Vamos entrar agora para o segundo bloco da aula de hoje. Obrigada por esse parênteses. Eu posso fazer esse parênteses, né? Não pode fazer? Pode fazer? Não, óbvio que pode. Muito obrigada. É essencial. Voltando para o conteúdo da aula, eu quero que vocês deem uma respiradinha, escutando o som de Caetano, falando sobre a fotossíntese, porque a gente vai trocar radicalmente de conteúdo. Até agora, a gente estava estudando as plantas no nível micro, pequenininho, celular. E agora a gente vai ver no nível macro, grande, de órgãos, de plantas, de grupos, beleza? Então, respirem fundo escutando Caetano. Não foi? Foi. Nem luz. Olha que coisa maravilhosa, gente. Caetano, perfeito, maravilhoso. Vamos lá para a segunda parte da aula. Então, vamos estudar as plantas em nível macro. Vamos lá. A gente vai estudar em nível macro, então, o reino plante, o reino das plantas, que, em geral, ele é formado por seres autótrofos, ou seja, seres que não são toscos como nós, mas seres que produzem toda a matéria orgânica que eles vão consumir. Eles produzem glicose, eles produzem toda a matéria orgânica que vai ser introduzida no meio ambiente, que nem a gente falou no começo da aula. São seres pluricelulares, plural, muitos, ou seja, de muitas células, beleza? E seres que já têm formação de tecido, ou seja, que nem nós, seres vivos, temos tecido. Nós temos uma pele, nós temos músculo. As plantas também formam tecidos com características, com funções diferentes, beleza? Essas são as principais características das plantas, dos seres vivos que compõem este reino. Além disso, acredita-se que a maior parte das plantas tenha se originado do desenvolvimento de algumas algas verdes primitivas. E a partir desse desenvolvimento, elas começaram a ocupar o ambiente terrestre. Em geral, a gente estuda esse reino em 4 grupos, ok? E a gente divide esses 4 grupos de acordo com a capacidade que as plantas de cada um desses grupos têm de ser mais ou menos independente de água para sobreviver. Os grupos são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como eu amo muito plantas, eu me empolguei e coloquei angiospermas de novo, mas tudo bem, porque esse é o grupo de maior adaptação no planeta Terra, que mais conseguiu se dispersar. Então, aí, dose dupla de angiospermas, para vocês lembrarem da importância desse grupo, que eles conseguiram dispersar mais no ambiente terrestre. E, quando a gente fala de plantas, quais são as principais características, as principais classificações que a gente estuda nelas em um geral? E, principalmente, que cai mais um pouco nas provas, mas que são características que a gente tem que analisar. Primeiro de tudo, existem várias classificações. Eu quero que vocês entendam que classificar é dividir com base em critérios. Se o critério muda, a classificação vai ser outra, beleza? Então, começando, nossa primeira classificação, sobre a presença ou não de vasos condutores. As plantas, que nem a gente, têm vasos condutores que ajudam na transmissão de substâncias. Lembram do sistema circulatório? A gente não tem vasos condutores, eu não estou dando branquela, mas dá para ver aqui uns vasinhos. Que nem a gente tem vasinhos, as plantas também têm vasinhos nelas que transmitem substâncias para todo o longo do corpo das plantas, beleza? Por conta disso, se as plantas têm vasos condutores, elas vão ser chamadas de vasculares ou traqueófitas. E elas vão conseguir transmitir essas substâncias, beleza? Quando algumas plantas que são mais simples, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, não possuem vasos condutores, elas são avasculares, ou seja, não possuem vasos. E a transmissão de substâncias delas ali vai ser muito local, vai ser célula a célula. Então, a gente já vai ver um grupo de plantas assim, beleza? Quando a gente fala sobre a necessidade de água para reprodução, existem plantas que são dependentes de água para reprodução, que a gente vai ver 2 grupos, que são as biófitas e as pteridófitas, que são dependentes de água para reprodução,
Porque o gameta precisa nadar para chegar até o outro. Então, se não tem água, o gameta não consegue nadar e a planta não consegue se reproduzir. Já tem algumas plantas que são independentes de água para reprodução. Beleza? A gente vai ver que as gimnospermas e as angiospermas não precisam de água para se reproduzir. Além disso, existem plantas que a gente consegue enxergar a olho nu os órgãos reprodutores, como os pinheiros, que a gente consegue ver as pinhas e os cones, ou as flores, beleza? Mas existem outras plantas que a gente não consegue enxergar os órgãos reprodutores, beleza? Quando a gente não consegue enxergar, elas são chamadas de criptógamas, porque é como se elas ficassem numa cripta, numa caverna, escondido. A gente não consegue enxergar os órgãos reprodutores. Quando a gente consegue ver, elas são chamadas de fanerógamas, beleza? Por fim, uma outra característica muito importante quando a gente estuda as plantas é a presença ou não de sementes. Algumas plantas já conseguem produzir sementes e elas são chamadas de espermatófitas, ok? As espermatófitas são dois grupos, também são as gímenos e as angiospermas, e as outras plantas que não produzem são as briófitas e as pteridófitas, que a gente vai começar a ver agora. Começando pelas briófitas. As briófitas é o grupo de plantas mais simples que existe no ambiente terrestre, ok? Geralmente elas são representadas pelos musgos e pelas hepáticas, que são essas plantinhas ali em cima, diferentes, que é mais difícil da gente ver, elas não são encontradas com muita facilidade. Mas um dos principais representantes desse grupo são os musgos. Quando a gente vai fazer trilha, ver uma cachoeira, senta ali numa pedrinha, passa a mão naquela gosminha em cima da pedra, a gente fica... Então, alguns musguinhos ficam lá. E quais são as principais características das briófitas? Primeiro de tudo, elas são avasculares. Portanto, elas não têm vasos condutores. E o que isso significa? Significa que elas não têm esses vasos que vão ajudar a conduzir, a transportar substâncias ao longo do corpo delas. Por isso, as briófitas são plantas de pequeno porte. Elas têm entre 2 e 5 centímetros, porque elas não conseguem transportar substância para muito longe. Então, elas têm que ter seu tamanho reduzidinho para o transporte de substâncias ficar ali fácil. Opa. Essas são aquelas que, tipo, se você pisar, você escorrega, né? Nem toda briófita vai fazer você escorregar. Mas quando a gente vê algumas delas em musgo, de pedra, geralmente elas são mais molhadinhas, mais gelatinosas, a gente escorrega. Beleza? Mas outra característica... Ai, perfeita. Isa, perfeita. Outra característica das plantas briófitas é que elas não têm órgãos verdadeiros. Como elas são menos, como eu posso dizer assim, menos desenvolvidas, menos adaptadas, elas ainda não são muito grandes, elas não possuem órgãos verdadeiros, elas ainda não têm caule, raiz, folha, ok? Elas têm tecidos que fazem as funções. Então, elas têm rizóides que absorvem água, ela tem cauloides, que é uma estruturinha um pouquinho mais firminha, mas elas ainda não têm raiz, caule, folha, que nem as plantas, que nem a maior parte das plantas que a gente observa, beleza? Essas plantas também conseguem se reproduzir assexuadamente por fragmentação. Então, se você tem uma grande pedra, aí essa pedra se racha, e aí o rio leva ela para outro lugar, a parte do musgo que ficou nessa pedra, que foi levada para outro lugar, vai conseguir se reproduzir assexuadamente ali nessa pedra em outro lugar, beleza? Passando agora para as pteridófitas. As pteridófitas já são o primeiro grupo de plantas que são vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores, que possuem vasos que transportam substâncias. Como elas conseguem transportar substâncias para lugares mais longes, elas conseguem ser grandes, maiores. Então, a planta que a avó vai lá, que cuida, que conta as fofocas da vizinha, e que quando a gente cuida muito bem dessas plantas, graças aos vasos condutores, aos vasos de transporte de substâncias, elas conseguem crescer. Às vezes elas ficam do tamanho de uma parede inteira, ok? Tudo isso porque os vasos permitem esse transporte de substâncias a longas distâncias, beleza? Em geral, são plantas que vivem em regiões úmidas, beleza? Como a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, e elas também precisam de água para se reproduzir, que nem as briófitas, porque os gametas delas também precisam de água para
nadar até o outro gameta. Então, se não chove para levar um gameta até uma outra folhinha para fecundar em outra folha, elas não conseguem se reproduzir. O gameta dela não consegue se locomover, belezinha? Além disso, essas plantas, elas vivem, elas gostam de viver em sintonia com outras plantas. Elas não parasitam outras plantas, mas às vezes elas gostam de viver em caules, em galhos, em outras plantas, porque ajudam elas, conforme o caule vai crescendo, conforme esse galho vai crescendo, ajuda elas a terem uma maior ascendência, a terem uma maior exposição à luz solar para fazer a fotossíntese, que a Isa explicou pra gente no começo da aula, beleza? E uma forma de reprodução assexuada que a gente consegue fazer com essas plantas é que a gente consegue fazer com que elas se reproduzam por brotamento. Então, perto da região da raiz, ou entre dois galhos, entre galho e caule, enfim, a gente consegue ver uns brotinhos dessa planta que a gente consegue cortar, colocar em outro vasinho e elas vão conseguir se desenvolver. Beleza? O nosso terceiro grupo de plantas que a gente vai ver na aula de hoje são as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas muito, muito, muito grandes. Inclusive, a maior planta do mundo, que são as sequoias gigantes, é um tipo de gimnospermas. Meu sonho é conhecer as sequoias gigantes. Não sei, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que essas são aquelas plantas em que você precisa, às vezes, de 15 pessoas dando mão para conseguir abraçar. E por que as gimnospermas tiveram essa grande facilidade em crescer tanto, em serem árvores tão grandes, seres tão grandes? Porque elas, além delas terem vasculares, elas também terem vasos condutores que conseguem levar substâncias para toda a região da árvore, ou seja, elas conseguem levar da raiz lá de baixo até o topo da copa das folhas, todas essas substâncias. Além delas terem vasos condutores que permitem esse crescimento, elas também desenvolveram algumas características que permitiram com que elas se dispersassem no ambiente terrestre. Então, elas conseguem viver em climas de temperatura temperada, em climas de temperaturas que sejam mais abrasivas, mais agressivas, tanto climas mais frios, quanto climas mais quentes. Então, por exemplo, elas têm uma raiz axial, uma raiz pivotante, ou seja, elas conseguem ter uma raiz bem grande, bem grossa e funda, ok? Que consegue fincar ela na terra e que ela vai ter ramificações que vai auxiliar na absorção de água. Elas geralmente têm caules longos e grossos, e geralmente as ramificações são mais no fim delas, como vocês podem ver nas araucárias, que são as grandes representantes. Isa, você consegue fazer assim nas araucárias? Ali em cima. Isso. São as grandes representantes das gimnospermas do Brasil. É um dos biomas mais devastados no Brasil, localizado no sul. E vocês podem ver que elas têm um caule muito grande e aí abre a copa. Que nem as sequoias têm um caule gigante e aí abre a copa. Os penheiros são uma diferença. Mas, em geral, o fato delas terem caules muito grandes ajudam elas a perder menos água, que ajudam elas a se adaptarem a esses climas temperados, mais frio, mais seco, ok? Porque ela perde menos água pelo caule do que ela perderia pelas folhas, beleza? Além disso, elas têm folhas muitas vezes adaptadas, que parecem esses espinhos, tá vendo? Essas folhas permitem que ela perca menos água também. Ainda é verde, consegue fazer fotossíntese, mas ao invés delas serem como uma folha, eu devia ter trazido uma folha para aula, né? Mas ao invés dela terem uma superfície como uma folha de papel mesmo, que é muito grande, exposta ao sol, que vai ajudar a evaporar a água, a transpirar, elas são um pontinho. Então, elas são verdes, têm clorofila, conseguem fazer fotossíntese, mas elas perdem menos água para a transpiração. Beleza? Aqui nas gimnospermas, a gente já tem uma característica diferente. Elas não precisam de água para se reproduzir. Se ficar sem chover por um mês, elas ainda conseguem se reproduzir. E como? Porque elas têm órgãos reprodutores chamados de estróbilos ou cones. É a famosa pinha de Natal que a mãe gosta de pintar de dourado e pôr no centro de mesa no fim do ano. Essas pinhas, elas contêm os gametas. Às vezes, se for monóico, elas têm o gameta masculino e feminino. Se for dioico, só ou masculino ou feminino, que
Quando ficam próximas entre outras pinhas ou quando caem no chão, elas desenvolvem um tubinho polínico ou como eu posso dizer assim, um canal, um dutinho para chegar até outro pedacinho de pinha para se reproduzir. Elas não precisam de água, o gameta não nada, beleza? E essas são as principais características desse grupo. Em geral, são grupos de plantas de grande porte que sobrevivem em áreas de clima subtropical e temperado, ou seja, climas frios ou climas secos, e elas têm várias adaptações ao ambiente terrestre. Beleza? Agora a gente vai para aquele grande, belíssimo grupo que são as angiospermas. As angiospermas é a típica árvore que a gente conhece, que tem flor, que tem fruto, uma beleza. E elas são o tipo de plantas que mais conseguiu se dispersar no ambiente terrestre, que tem maior predominância na natureza. E por quê? Porque além de ter todas as características que a gente passou dos outros grupos até então, ou seja, tem vasos condutores que conseguem transportar substâncias para toda a planta, elas têm algumas adaptações ao ambiente terrestre. Algumas angiospermas têm folhas mais reduzidas, que nem as gimnospermas. Elas têm caules que não permitem, que permitem a sustentação delas, que não permitem tanto a transpiração. Além de todas essas características, as angiospermas têm algo que só elas têm. Se tem isso, é angiosperma. Nem discute. Se aparecer flor e fruto, é angiosperma. Toda planta, toda planta que tem flor ou fruto vai ser angiosperma. Laranjeira, angiosperma. Mangueira, angiosperma. Orquídea, nunca vi fruto de orquídea. Tem flor, é angiosperma. Se tem flor, se tem fruto, é angiosperma. Beleza? Não pode esquecer disso, gente. Se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem, é que se tem flor e fruto, é angiosperma. Porque cai muitas essas perguntas de classificação em algumas provas. Esse grupo é vascular também. Esse grupo, ele conseguiu se dispersar muito no ambiente terrestre, porque tanto a flor como o fruto permitem a elas algumas estratégias ali de dispersão. As flores, por exemplo, são um órgão reprodutor das angiospermas, beleza? E o que acontece? Todo mundo já viu uma abelhinha indo lá pegar grão de pólen numa flor, aí vai levar para outra. O grão de pólen é o gameta masculino nas flores, ok? Nas angiospermas. Então, elas não precisam de água para se reproduzir, porque se o vento passa e leva esses grãos de pólen, ou se um animal, um beija-flor, uma abelha, uma borboleta, ou qualquer outro inseto, pousar ali na flor, ele vai ficar cheio de pozinho, de grão de pólen. Na hora quando ele foi para outra flor, ele vai polinizar, ele vai disseminar esses gametas. E isso são agentes polinizadores. Valeu, Isa. Então, a gente consegue, às vezes um beija-flor voa metros de distância de uma outra flor que ele polinizou. E aí ele vai conseguir levar esse grão de pólen para uma flor muito distante, ajudando nessa dispersão, ajudando na reprodução dessas plantas, ok? Beleza? E o fruto? Por que ele é importante para as angiospermas se disseminarem no ambiente terrestre? Além deles protegerem a semente, e eles são responsáveis pela dispersão, porque geralmente eles ajudam animais quando vão consumir os frutos, levam ele para outras distâncias. Então, às vezes um passarinho come um grão de café, come algum outro tipo de fruto, ele vai voar para metros de distância, vai defecar, muitas sementes são muito resistentes ao trato digestório, e lá a 100 metros de distância da onde ele pegou aquele grãozinho, aquela frutinha, vai começar a se desenvolver um novo pé, ok? Que nem a gente tá no campo, não sei o quê, viu uma jabuticabeira, chupou uma jabuticaba e cuspiu a semente num matinho ali do lado, cresceu outro pé. Então, os frutos ajudam na dispersão, ajudam na disseminação dessas plantas, dessas árvores. Ok? Não, beleza? E um ponto super interessante é que, tipo, por exemplo, a Flora até comentou que quando ela ficava perto das plantas e tudo mais, ela ficava toda se coçando. Muitas vezes, isso pode ser por causa de carrapicho. Não sei se era esse o caso. Mas eu acho interessante a gente trazer isso, porque o carrapicho, ele nada mais, nada menos é do que um fruto que se especializou nesse tipo de dispersão. Ele se gruda nos animais, e aí os animais andam, e aí ele cai, e aí ele vai, enfim,
fazer se reproduzir lá no lugar mais distante. Então, enfim, é super interessante que até quando a gente pensa, tipo, nossa, tô toda coçando aqui, porque, enfim, tô cheia de capricho. Tipo, isso é uma forma que a planta deu de, enfim, se dispersar. Viu, gente? A gente é muito tosco perto de planta. Olha o que a planta pensa. Eu vou fazer aqui uma semente, um fruto todo felpudo que gruda pra essa desgraça que tá pisando em mim aqui, levar para metro de distância o meu bebê para ser disseminado daqui a quilômetros de distância. A natureza é perfeita. Isa, se você puder passar para o próximo. Beleza. Então, quando a gente fala de novo daqueles critérios de classificação que a gente viu no começo da aula, a gente consegue olhar os nossos grupos de plantas, ou seja, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e esse quadrinho resume todas essas características que a gente viu nos grupos de até então. Tudo que está para cima, ok? Dessas setas, tem a característica de cima. Tudo que está para baixo das setas tem a característica de baixo, beleza? Então, briófitas, elas estão acima da seta rosa, elas são avasculares, beleza? E quem está embaixo dessa seta rosa? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, porque todas elas são vasculares, beleza? E da setinha azul? Quem está para cima delas? Pteridófitas e as briófitas. E a gente olha lá em cima, elas são dependentes de água para se reproduzir, porque o gameta delas tem que nadar até o outro gameta. E o que está embaixo? Gimnospermas, angiospermas, porque elas não dependem de água para sua reprodução. Beleza? E da linha amarela? Tudo que está para cima, pteridófitas e briófitas, porque elas são criptógamas. O órgão reprodutor delas não é visível, é microscópico, beleza? E o que está embaixo? Gimnospermas, angiospermas, que são fanerógamas. Por quê? Porque a gente enxerga o órgão reprodutor. Nas gimnospermas são as pinhas, os cones, os estróbilos. Nas angiospermas são as flores. Por último, gimnospermas, angiospermas, são espermatófitas. Por quê? Porque elas têm sementes. Beleza? Tranquilo? Último quadrinho, então. Tudo que a gente viu, então, desde as briófitas até as angiospermas, é para a gente entender como que as plantas se adaptaram ao meio terrestre. A cada característica que elas foram desenvolvendo, que elas foram adquirindo, ajudaram as plantas a disseminar no meio terrestre. Beleza? Então, vamos lá. Esse quadrinho eu acho que é legal para vocês verem, para a gente ler bonitinho e vocês aprenderem a analisar esse quadrinho, porque às vezes cai bastante em prova. Então, vamos lá. Eu coloquei as algas aqui só para dar um start, para a gente começar pelas plantas, mas o que a gente viu hoje mesmo foi a partir das briófitas. Mas, de qualquer forma, a grande evolução entre as plantas, das plantas, entre as algas e as plantas, é que as plantas têm um embrião. Logo depois que os gametas se fecundam, gameta masculino, gameta feminino, se fecundam, beleza? Que nem a gente viu nas aulas de reprodução, elas geram um embrião, ou seja, aquele zigoto que foi formado pelos gametas vai se multiplicar gerando um embriãozinho que vai se desenvolver num ser mais robusto, mais estruturado, beleza? Então, essa é a primeira diferença. Mas a partir das briófitas, o que a gente viu? O que tem das briófitas, das pteridófitas, que ajudaram as plantas a começarem a se adaptar ao meio terrestre? A gente viu que as briófitas não tinham vasos condutores, e que por conta disso elas eram plantinhas pequenininhas, elas tinham entre 2 e 5 centímetros, porque elas não conseguiam crescer, porque elas não conseguiam fazer o transporte de substâncias, elas precisam ser reduzidas. Quando a partir das pteridófitas, com os vasos condutores, as plantas começaram a ter um tamanho maior, a conseguir conduzir substâncias ao longo do seu corpo. Então, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, todas elas têm vasos condutores, conseguem ter tamanhos maiores. Pensem nessa linha como uma escadinha. Se você está no topo, você subiu todos os degraus, beleza? Então, você tem todos os conhecimentos de todos aqueles degrauzinhos. Se você está aqui, você só subiu um degrau, ok? Então, você só tem a característica daquele degrauzinho. Então, as briófitas só têm a formação de embrião. As pteridófitas, além da formação do embrião, elas têm vasos condutores, beleza? Por fim, a gente tem... por fim, não. Penúltimo, a gente tem as
a semente. A gente tem a origem da semente, que é a terceira característica que a gente viu na aula de hoje, que ajuda na dispersão das plantas, beleza? As sementes já são uma características que existem a partir das gimnospermas e nas angiospermas. Vê que as angiospermas estão ali no topo, elas têm todas as características, beleza? Ok? Por fim, as últimas características que só as angiospermas têm, flor e fruto, que ajudaram elas a se dispersar no meio terrestre. Beleza? Ok? Tranquilo? Eu acho que esse é o último slide. Não? Tá bom. É isso, gente. Desculpa aí o atraso. Acho que a gente segura vocês por outros 10 minutos, mas espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Sim. E eu quero ver todo mundo, assim, ó, mandando foto no grupo de estudos de biologia das plantas de casa. Quero ver tudo. Entendeu? Quero ver mandando áudio, cantando música do Caetano, falando sobre fotossíntese. É isso. Eu quero isso. Eu quero isso. E pode parar de gravar, viu? Quero todo mundo aparecendo na aula de resolução.